pessoal, boa noite. Vai começar agora mais um Ponto G para você. Ponto G que vai ao ar todas as segundas e quintas a partir das 21h30 pela GNM. Para dar início então ao nosso programa, vamos de bate-papo aí no De Frente com a Lemarques com o juiz de direito da Segunda Vara de Família, o Dr. Marco Antônio Ferreira. Acompanhe com a gente. Boa noite, pessoal. Estou aqui com o Dr. Marco Antônio, juiz de direito da Segunda Vara da Família aqui de Montes Claros. Também professor há mais de 20 anos aqui em Montes Claros, professor universitário. Professor da Unimontes. Então, com muita honra, Dr. Marco Antônio aqui no Ponto G de hoje para um bate-papo no De Frente com a Lemarques. Dr. Marco Antônio, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Ale. É um prazer estar aqui participando do seu programa, com certeza um dos melhores programas da TV Norte Mineira. Então, estou sentindo muito honrada, estou com muita curiosidade para saber aí, a lei não mudou, mas a visão, como se vê a lei, o parecer mudou, né? Sem dúvida, né? Nós temos hoje as interpretações jurisprudenciais que são feitas a partir dos novos arranjos da sociedade. A lei é estática, a gente sabe disso, e em relação a costumes no Brasil, há uma dificuldade muito grande do legislador fazer as alterações legislativas, mas a justiça não pode tirar os olhos da realidade social. Então a gente hoje julga mais com vistas à realidade social do que com a própria lei. A lei serve de parâmetro, mas a Constituição, com seus princípios, serve para nos orientar e nos guiar neste novo julgamento. Sobre a questão da pensão alimentícia, né? Essa questão polêmica, muitas vezes, né, falam assim, o filho tem direito à pensão até formar a graduação. E se não estiver fazendo graduação, é cortada aí a pensão alimentícia. Explica um pouquinho, porque é um tema curioso e acho que todo mundo de casa, se não passou, tem alguém da família que já passou por isso. E pode correr o risco de passar, né? A pensão alimentícia, a lei estabelece que até a maioridade civil, os filhos são dependentes dos pais. Então, o Código Civil estabelece que os pais são obrigados, até a maioridade dos filhos, né, até os 18 anos, a pagar pelo dever familiar, poder familiar, digamos assim. E a partir dos 18 anos, muda a natureza da pensão alimentícia, passa a ser pelo dever de solidariedade familiar. Então, a pessoa que tem mais de 18 anos, que necessita de pensão alimentícia, ele tem que comprovar que necessita dessa pensão alimentícia para que o pai, então, seja obrigado a fazê-lo. Até os 18 anos, há uma presunção da lei de que o filho tem essa necessidade. A partir dos 18, o filho é que tem que provar que tem necessidade de receber e o pai, para obrigar o pai a pagar. E isso varia por idade, né? Então, normalmente, até que o filho faça graduação em curso superior, em torno de 25 anos, onde se encerra o pagamento dessa pensão alimentícia. Excepcionalmente, se o filho tiver algum problema psiquiátrico, um problema mental, que não pode prover a sua subsistência, essa pensão alimentícia vai seguir, então, até o final da sua vida, mas é uma exceção e a regra é que até os 20 e poucos anos de idade a pessoa tenha cessado esse direito. Gente, e atenção, você aí, né, que passa por essa situação, não pode abusar, viu? Porque existem o entendimento que tem hora que a pessoa vai indo, fazendo faculdade, nunca termina essa faculdade, e essa pensão nunca acaba. Ela né? nunca acaba. Então, hoje o entendimento é diferente. Não tem como, né? Porque senão você estaria estimulando a ociosidade, né? Então, a pensão alimentícia serve para o ócio, não é isso. A pensão alimentícia serve para que aquela pessoa possa ter um meio de subsistência, não é para servir de ócio. A pessoa ficar aí fazendo faculdade, depois fazer uma pós-graduação, depois fazer um mestrado, fazer um doutorado e o pai pagando pensão alimentícia. Não é assim que funciona. Então, é o prazo razoável para que a pessoa conclua a sua graduação, que via de regra são 5 anos para uma graduação ser concluída no Brasil. Passou disso, já é motivo para que a pensão seja cortada. Então, doutor Marco Antônio, sobre a questão aí da responsabilidade tanto paterna quanto materna, né? Antigamente ficava voltada mais para o pai. Hoje a figura da mãe ela tem um poder assim muito grande na sustentação desse filho, né? Desse suporte do filho, não só materno, amamentação, cuidado, zelo, mas também na questão financeira onerosa aí para esse filho
está seguindo aí adiante? Na verdade, hoje em dia, grande parte das mulheres já estão inseridas no mercado de trabalho. E isso vai fazer com que a pensão alimentícia seja fixada de acordo com a possibilidade tanto do pai quanto da mãe, obviamente, né? E há uma divisão, não é uma divisão igualitária, é divisão de acordo com o poder aquisitivo. Se o pai tem um poder aquisitivo maior, ele vai contribuir com uma porção maior, uma parcela maior do pagamento da pensão alimentícia em detrimento da mãe. Agora, são muito raros os casos em que a gente tem que as mães não trabalham, não têm nenhuma renda. A grande maioria delas produz alguma coisa ou tem uma fonte mínima de subsistência, o que ajuda até na contribuição da pensão alimentícia para os filhos, né? Uma curiosidade, né? Eu lendo, e a gente acaba na curiosidade, sabendo de sua atuação ou outra, vendo aí avós sendo convocados para pagar a pensão alimentícia. Aí conta pra gente como é que fica a situação desse avô e dessa avó. Porque, na verdade, a lei estabelece que o dever de pagar a pensão alimentícia ele é recíproco entre ascendentes e descendentes, ou seja, filhos, pais, avós, de trás para frente, de frente para trás, né? Então o avô também pode demandar a pensão alimentícia do neto ou do próprio filho. Então, quando a lei estabelece isso, é por esse dever de solidariedade familiar. E quando o pai não tem condição de pagar a pensão alimentícia por ter fugido, por exemplo, se mudado, eu tive um caso recente que o pai se mudou do país, não está mais no Brasil. Então quem vai pagar a pensão alimentícia é o avô, que é o responsável próximo, direto, nessa linha sucessória, né, que nós dizemos assim. Então ele que vai pagar a pensão alimentícia no lugar do filho dele, que pagaria essa pensão alimentícia para o neto. E pode existir uma prisão para esse avô? Hoje em dia a gente não está mais fazendo isso não, tá? No início em que começou a ter essa situação no Brasil, alguns avós foram presos por não pagar a pensão alimentícia, mas hoje em dia a gente tem preferido deixar essa questão de prisão para o devedor direto, que é o pai, e deixando os avós fora da prisão e indo contra o patrimônio dele. Então ele vai ser responsável sim para pagar a pensão, e se não pagar, vai ser penhorados os bens eventualmente existentes para que essa pensão seja paga. E se ele tiver alguma fonte de renda e aposentadoria, que via de regra tem, então a gente manda descontar direto na fonte pagadora, no INSS ou algum instituto de previdência. Ô, doutor, e quando acontece que o homem ou a mulher, né, não tem aquela renda fixa comprovada, então fica mais difícil, né, atribuir um valor para poder estar sustentando aquele filho, aquela situação. Aí você se vê numa via de mão, fica uma situação difícil, acredito eu. Fica mesmo. Na verdade, aí o que a gente tem que fazer nesse caso? A profissão da pessoa vai ajudar muito a gente. A gente tem outros meios de saber, pela profissão da pessoa, quanto que é a média salarial dela no mercado. E com base nisso, a gente faz a estimativa para fixar a pensão alimentícia. Graças a Deus que tem todo esse suporte aí, essa visão para poder nos ajudar. Essa é a vantagem que a gente tem da tecnologia, né, dos meios de comunicação. A gente hoje tem internet, facilitou demais. Tem o Facebook, Instagram, né, então, que vê a vida que a pessoa leva. Sim, apesar que nem tudo que a gente se vê na rede social é o que acontece na realidade. Mas o juiz olha a rede social da pessoa, se ele posta ali uma situação, aquela situação vai ser verificada contra ele. Né? Então, se ele posta um status e uma qualidade de vida X, essa qualidade de vida vai se refletir na pensão alimentícia que ele vai pagar depois. Gente, então tomar cuidado com o que anda postando. Exatamente, a gente fala muito isso. Tomar cuidado, né? Se a pessoa bem soubesse, se ele está numa situação dessa, não deve postar nada, tem que esperar um pouquinho. Olha, gente, em casos de certas situações, é melhor você poupar aí e segurar um pouquinho a renda. Porque, né, tem situação que fala que para umas coisas está muito apertado, mas para outras está de bem com a vida, não é isso? Né? Ou não? Ô, doutor Marco Antônio, e conta pra gente aí situações que te marcaram ao longo desses 25 anos como juiz e da vara da família. Na verdade, a situação mais marcante que eu tive foi, na verdade, não foi nem vara de família, foi uma vara criminal até que eu estava. Olha. No início da carreira, foi de um pai que tinha matado uma filha de poucos meses de nascida, 2, 3 meses de nascida, né? Matou com violência, agrediu a criança, queimou de cigarro, e essa criança veio, eu era juiz em São Francisco, a criança veio para Montes Claros tentar recuperá-la aqui, né, tentar salvá-la, não conseguiu, ela veio, faleceu, esse pai foi preso, levado a julgamento, e no processo tinha as fotos da criança toda machucada e tal, então foi muito bem instruído o processo, e na audiência a mãe da criança chegou um pouco atrasada, a gente não poderia mais ouvi-la, né? Aí, excepcionalmente, como júri, nós abrimos uma sessão, ouvimos a mãe da criança, era um depoimento extremamente emocionado. Eu fiquei muito emocionado, não podia chorar, mas segurei o choro até o limite, né? Mas foi muito emocionante, então isso me marcou profundamente. E São Francisco tem algumas histórias, né? Essa foi uma, e outra história também de uma senhora lá que matou outra, jogando álcool e tocando fogo. Então isso
são situações extremamente complexas e que marcam a gente, né? E essa também fiz o julgamento dela também, dessa senhora que matou, e foi condenada, felizmente, né? Nos 2 casos, os réus foram condenados, e esse que matou a filha foi a maior pena que eu já fixei até hoje para um réu na minha carreira. Então, eu ia te perguntar isso, qual foi a sua maior pena que você atribuía a um réu? Esse foi 25 anos e meio de condenação que eu apliquei para ele, né? Então, a lei estabelece que para o juiz fixar uma pena, é muito difícil o juiz passar do limite mínimo legal. A lei brasileira, ela é construída para que o réu seja beneficiado, né? O nosso ouvinte pode não ter esse conhecimento disso, mas infelizmente é assim. Então, para o juiz fixar uma pena acima do mínimo, no caso desse réu, o mínimo para ele era 12 anos, para eu conseguir chegar em 25 foi quase que uma mágica, né? A gente vai fazendo ali alguns artifícios para aumentar a pena, e felizmente o Tribunal de Justiça manteve a condenação dele com a pena que eu apliquei, também viram uma barbaridade do crime, e ele cumpriu pena durante muito tempo, felizmente, por esse caso. Já que você tocou na área criminal, eu vou salientar aí, né, o Guilherme de Pada faleceu, ele que veio a matar a Daniela Pérez, naquele crime hediondo que aconteceu há quase mais de 30 anos, Sim. né, podemos dizer, quase 30 anos, podemos dizer aí, ele veio a falecer ontem, né? Foi. Essa semana, na verdade. Essa semana. No mês de novembro, vamos falar, né? Porque, com certeza, eu vou deixar dessa entrevista aí ao ar do Marco Antônio aí, vai para reprise, para o pessoal poder curtir muito essa entrevista, porque é muita coisa interessante, né? E como que a área criminal... Deixa eu só te interromper um pouquinho para você ver, Guilherme de Pada, condenado por um crime hediondo, ficou pouquíssimo tempo preso. Então, é o problema que a gente tem hoje no direito criminal brasileiro, né? A quantidade de pena, ela não é proporcional à quantidade de tempo que a pessoa vai ficar presa. Existe uma contagem também, né? De réu para réu. O réu fica, hoje em dia, são percentuais de pena que ele vai ficar preso no regime fechado. Imagina, vai ficar, no caso do Guilherme de Pada, ele era réu primário, na época dele, 1/6 da pena. É muito pouco tempo de pena. Então, se ele fosse condenado ali a 30 anos, ele ia ficar pouco tempo preso, 5, 6 anos preso. Então, ele ficou ali 7 anos, salvo engano, preso. É muito pouco tempo. E na ocasião, a esposa, ela o ajudou a matar a Daniela Pérez. Um caso assim que realmente comoveu, né, a opinião pública, o povo brasileiro, até o povo, né, assim, as pessoas humanas, né, ficam chocadas. Sim. Mas eu acho que quando a pessoa está, no caso seu, como juiz, hoje você está na vara da família e existem tantas N situações, mas não deixa de se envolver também com outras condenações que envolvem outras áreas da justiça, né? Podemos dizer assim. O direito é muito complexo e amplo, né? A gente atua aí hoje na justiça comum, em justiça criminal, justiça eleitoral, justiça de família. Então, são vários ramos de justiça que a gente atua, e isso é interessante até para a nossa própria formação, né? Por exemplo, eu dou aula na faculdade de direito processual penal, então atuo na vara de família, atuo no processo penal. Então, a gente tem que ficar lidando sempre com 2 ou mais ramos do direito simultaneamente. Aí, falando agora da pessoa do Marco Antônio, do doutor Marco Antônio, era um sonho de infância ir para a advocacia, se tornar juiz? Como é que chegou sua profissão na sua vida? Na verdade, foi meio acidental, né? Nossa, um acidente, né? Foi, porque eu não tinha previsão, não tinha ninguém da família que militava no direito, ninguém de direito, né? Eu venho de uma família pobre lá do Alto São João, minha mãe era dona de casa, meu pai motorista de caminhão. Aí, felizmente, minha mãe tinha uma ideia de que os filhos deveriam ser alfabetizados e ter educação, então ela brigava muito isso, ela dedicava muito a isso, então todos os meus irmãos, hoje, graças a Deus, quase todo mundo tem graduação em ensino superior, então isso incentivado por minha mãe. Aí o direito foi porque na época eu trabalhava na CEMIG como técnico, e a faculdade de direito era a que mais me chamava a atenção. Aí fiz o curso de direito, sem nenhuma pretensão de advogar, nem ser juiz, nem nada. Aí depois a minha história de vida foi me encaminhando para essa área, né? Aí teve um concurso interno da empresa, eu passei a ser advogado da CEMIG, e dali surgiu o interesse pela magistratura. Então, eu tentei o primeiro concurso para juiz e, graças a Deus, fui aprovado. Então, não teve nem tanto sofrimento assim, né? Eu estava me preparando para ser... Você estava focado como aluno? Eu estava focado para ser advogado da CEMIG, o melhor possível, dar o meu melhor naquela função. E o meu estudo para a advocacia empresarial da empresa, da CEMIG, me serviu para o concurso, graças a Deus. Então,
eu fui para essa área e estou até hoje. Salvo engano, você tem um filho que formado em advocacia. Eu tenho um enteado que é formado em Direito, né? Minha filha também está agora terminando de fazer Direito nesse final de ano agora. Então, felizmente, tem 2 sobrinhos também, ou 3 sobrinhos que fizeram Direito. E deve ter sido incentivado. Na verdade, viram o exemplo, né? Nem incentivo, nem falo, né? Eu acho que... Mas acaba que você não acredita que... o melhor ensino é o exemplo para seguir. Assim, o melhor ensino é o exemplo, na verdade, né? Eu acho que o filho, por exemplo, quando ele está fazendo faculdade, não deve pressioná-lo para fazer determinado curso. Ele escolhe sozinho. Aí, talvez pelo exemplo de vida da gente, a forma de trabalhar, a forma de viver, eles vão pegando aquilo e seguindo naturalmente, né? Então, eu tenho na família mais pessoas que fizeram Direito, graças a Deus. Aproveitando aqui, né, a presença do Dr. Marco Antônio, agora eu quero saber como é que ele foi ser professor lá na Unimontes, no curso de Direito, e ele falou aí, já é outra vertente da ramificação aí, do direito que é amplo demais, né? Sim, foi interessante, eu era juiz em São Francisco, e o Dr. Richardson, que na época era meu colega de comarca, ele dava aula em Montes Claros, e por um problema pessoal, ele não pôde continuar dando essas aulas, e me convidou para substituí-lo, né? Na época, eu vim fazer um serviço sem remuneração, fiquei durante 1 ano substituindo ele, sem receber nada, mas dando o meu sacrifício pelo Unimontes. Como é que é interessante a questão. Às vezes você vem, né, sem pretensão. Sim, exatamente. E acontece coisas, né? Vem a coisa para você. Fiquei lá uns 8, 9 meses dando aula, e no ano seguinte já fui contratado pela universidade, né, fiz um contrato administrativo lá, e no primeiro concurso que teve da Unimontes, eu também fui abençoado de conseguir passar no concurso da Unimontes, e hoje eu sou concursado da Unimontes já há 20 anos. Então... Gente, isso tudo foi um acaso. Nada assim premeditado, tudo aconteceu, tudo fluiu assim a seu favor. Felizmente, né? A gente não... Acho que as coisas muito programadas acabam não dando tão bem, né? Não dando tão certo. Eu costumo falar isso, quando a gente programa demais não dá certo, né, doutor? Sim, eu tenho essa na felicidade. Vida, quando a gente programa o script, não faça muito script, né, da vida, porque às vezes você começa até a sofrer muito, né? Às vezes também não é só focar numa profissão que só vai te dar o dinheiro, né? Que eu percebo hoje que as pessoas estão procurando muito isso. O que te dá dinheiro, uma profissão que vem com dinheiro rápido, aquela questão toda. Mas se você já parou para pensar se você vai ser feliz? Sim, o mais importante é isso, né? Você buscar uma profissão que vai te dar realização pessoal. Óbvio que a remuneração é muito interessante, sim, né? Todo mundo precisa de dinheiro para sobreviver, mas a satisfação pessoal é muito importante. E todo mundo deve estabelecer meta, né? Eu brinco assim, as coisas são acidentais, mas nem tanto, né? Eu estudava, eu tinha uma meta, quando eu tiver determinada idade, eu quero me realizar profissionalmente. E graças a Deus consegui realizar um pouquinho antes dessa meta estabelecida. Como é que eu cheguei lá? Estudando, sentando a bunda na cadeira, estudando, como qualquer um pode fazê-lo, né? Então é muito fácil, basta dedicar tempo, dedicar energia que você consegue chegar no foco, objetivo. Né? Foco, basicamente. A palavra aí é foco. A entrevista está muito boa, o assunto aqui rendeu, mas eu também queria perguntar para você o seguinte, me veio aqui a lembrança, os pais têm o dever com os filhos, e depois, quando os pais ficam velhos, os filhos têm o dever para com os pais? Ótima pergunta, né? A gente tem visto muito isso, né? Infelizmente, muitos filhos descuidando de pais, abandonando os pais, mas o direito é recíproco, né? Entre pais e filhos e entre filhos e pais. A obrigação que o pai tem de sustentar o filho até a maioridade civil, o filho também tem de sustentar o pai na sua impossibilidade quando velho. Então, hoje em dia, nós temos aí o Estatuto do Idoso, temos várias legislações criadas para amparar o idoso nessa fase. Então, aquele idoso, nós temos aqui, no caso, o Conselho Municipal do Idoso, por exemplo, que é muito atuante nessa área, basta que haja uma denúncia formalizada ou mesmo anônima para que o Conselho vá, então, interferir e verificar aquela situação, e obrigando aqueles filhos a assumirem a obrigação com o pai. E se o filho não fizer voluntariamente, após o estatuto do idoso, lá, a comissão do idoso, vai para o Ministério Público, que vai, se necessário for, ajuizar até mesmo uma ação judicial na vara de família, para que a gente obrigue aquele filho a sustentar o pai de uma forma digna na sua velhice. Gente, aí para você de casa, esse é um ponto que foi muito importante. Eu acho, inclusive, um dos mais importantes aqui dessa entrevista, né? É o pessoal de casa saber que o filho também, ele tem obrigação para com os pais, né? Isso não é cultural no Brasil, né? Enquanto a gente vê em outras culturas, por exemplo, na China, em que o filho é obrigado, por lei lá local, né, e por costume, a sustentar o pai na velhice, né? No Brasil, a gente, infelizmente, não tem esse costume, né? Aqui costuma sempre o contrário, né? O filho
violentar financeiramente o pai aposentado, tem alguma renda, vai lá e sofre violência financeira do filho. Mas a obrigação é o contrário, né? A lei estabelece como obrigação, tanto que a violência patrimonial e financeira é punida pelo direito quando o filho faz isso com relação ao pai. Às vezes a pessoa abusa porque simula situações para continuar recebendo essa pensão. Às vezes a pessoa abusa que o pai é aposentado, ganha um pouquinho ali mínimo e fica fazendo uso ali, cuidando do pai e usando o dinheiro do pai, Sim. Pega o cartão e vai usar a aposentadoria do pai, né? E a pessoa idosa às vezes não está mais assim, ciente, né, do controle da situação. E assim, existem N situações, a gente tem que ficar alerta e saber dos nossos direitos, eu acho que é muito importante. E denunciar, né? O povo tem que denunciar quando vier uma situação dessa, quando souber uma situação dessa, denuncie ao Conselho do Idoso, denuncie ao Ministério Público, para que as providências sejam tomadas, né? Esse tipo de violência não se admite mais hoje em dia. Então, o filho que aproveita do cartão do pai, como você falou, que aproveita da renda do pai, que vai lá, aproveita do aluguel que o pai recebe, trabalhou a vida inteira para construir uma casinha, ter lá uma rendazinha básica no fim da vida, vai lá um aproveitador e toma o dinheiro, né? Desvia o dinheiro para finalidades diversas. Então, isso as pessoas têm que denunciar, têm que levar ao conhecimento da justiça para que nós possamos agir e com certeza agiremos com rigor. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre os novos arranjos de família, né? Que hoje existe, né? Inclusive, existe o casamento, né? Casamento, união estável. União estável e tudo mais. E também, né? Por exemplo, pais do mesmo sexo que adotam crianças e tudo mais. É importante salientar que o povo está acontecendo e a gente tem uma noção de como se dá esse processo. O ideal do direito, gente, é que ele acompanhe sempre a evolução da sociedade e nós estudamos isso lá no início do curso de Direito, que a evolução da sociedade faz com que o direito seja escrito pelo legislador lá no Congresso Nacional. Mas a gente sabe que essa pauta de costumes no Brasil ela é um tabu muito grande, então a jurisprudência, que as decisões da justiça, vão sempre sendo atualizadas e atualizando a interpretação que a gente tem da lei. Então, quando a lei fala lá na Constituição, de 88, a família de homem e mulher, hoje em dia não é só homem e mulher, a gente pode ter família de 2 homens, 2 mulheres. Então, os arranjos familiares foram se multiplicando e a lei teve que se adaptar, né? A interpretação que nós fazemos da lei teve que se adaptar a esses novos arranjos familiares. Então, já no Rio Grande do Sul já há uma escola mais evoluída do direito de família e lá já tem até mesmo a relação de 3 pessoas para fazer uma triação. Então lá está assim, o Brasil inteiro ainda não admite isso, né, por questões previdenciárias e financeiras, né? Mas a gente quer crer que no futuro muito próximo a gente vai ter até isso regulamentado no Brasil, né? Ou sedimentado pela jurisprudência nacional. Então, pais de mesmo sexo podem naturalmente adotar filhos, podem criar filhos, podem ter filhos de casamento anterior. Então, hoje em dia é muito comum famílias multiparentais, né? Então, a gente fala lá, o sujeito que é casado e tem filho, a mulher casada tem filho, juntam os dois, aí meus filhos, seus filhos e nossos filhos. Então, hoje em dia, o direito é bem dinâmico e a gente tem que adaptar a isso, né? E as decisões judiciais têm que ser feitas também com base nessa nova situação familiar. Aqui mesmo em Montes Claros eu já decidi, pelo menos em mais de uma vez, com relação a 3 pessoas unidas, uma sabendo da outra, a outra sabendo da uma. É livre, a sociedade é livre, a pessoa é livre para escolher a melhor forma de vida dela. Queremos crer que ainda a jurisprudência nacional, os tribunais evoluam também nesse entendimento, mas vai caminhando devagarzinho, acho que chega lá. Gente, o papo de hoje foi bom demais. Eu acho que a gente tem que convidar pelo menos uma vez por mês o Dr. Marco Antônio para falar pautas diferentes, para a gente poder mostrar para o pessoal de casa que tem muito dever a ser cumprido e muito direito a ser assistido. Sim, sem né? dúvida, sem dúvida. A gente tem que fazer uso dos nossos direitos e também cumprir os nossos deveres, porque a vida é assim, né? Muito dinâmico. O ônus e o bônus. Com certeza, Ale. E todo mundo tem que saber disso, né? Atrás de todo ônus tem um bônus, atrás de todo bônus tem um ônus, e isso tem que ser compreendido e apreendido pela população, pelo povo. É muito interessante que o povo tenha conhecimento e noção dos seus direitos e das suas obrigações, para que o Estado, né, e a própria sociedade possa se regular de uma forma mais dinâmica e mais concreta e mais correta possível. Mais uma vez agradecer, ter aberto sua agenda, sair do seu local de serviço, né, para vir aqui, bater um papo com a gente e com o pessoal de casa. Espero tê-lo mais vezes no programa Ponto G. As portas estão abertas e a TV
GNM agradece. Eu que agradeço, deixando o meu abraço a todos e obrigado a você pelo convite. Com certeza. Obrigado. Obrigado. Gratidão. E a você aí de casa, vamos agora para um quadro aí interessante que é o Sexualidade Sem Neura com a doutora Aline Carvalho. Vem comigo.